Oh Espírito Santo, aqui nós estamos, Senhor, diante da Tua presença, Pai, para Te agradecer. Porque nós temos um Deus que não está morto nem pendurado no madeiro, mas Ele vive e reina para todo sempre. E é esse Deus vivo que está neste momento nos ouvindo, olhando para nós, liberando sobre nós o perdão, liberando sobre nós o bálsamo, liberando sobre nós a cura, liberando sobre nós a restauração. Por isso, Pai, nessa hora, em nome de Jesus, olha para cada coração, Pai, que está aberto para Te glorificar, para Te exaltar, mas principalmente para Te pedir perdão neste momento, porque nós pecamos, Deus. E nós sabemos que o nosso pecado, ele cria separação entre nós e o nosso Deus. Por isso, Pai, anula de nós toda a culpa gerada pelo inferno. Tudo, Deus, que o inferno possa estar tentando gerar, Deus, nas nossas vidas para nos impedir, Pai, de termos a Tua presença. Para nos impedir de termos relacionamento contigo. Nós queremos jogar por terra nesta hora em nome de Jesus. E lhe pedimos, Pai, cuida do Teu povo. Cuida de cada coração, de cada vida, Pai, que se abriu neste momento. Para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Assim nós lhe pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Luiz. Aleluia. Aleluia. Declarei comigo. A Ele toda honra, toda glória, toda adoração. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tem amigos? Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo pra me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória. Então vem me incendiar meu coração. Quero ouvir o som do céu, Tua glória. Contemplar
aleluia. Te damos honra, te damos glórias. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu poder, para sempre, amém. Então vem, Senhor, então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar, Deus. Aleluia, aleluia. Contemplar, então vem me incendiar. Meu coração quero ouvir o som do céu. Contemplar, aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós te entronizamos nesta hora, Deus. Nós glorificamos o teu nome nesta hora, Deus. Teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória, para sempre e sempre. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Oh! Para baixo. Meu Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Espírito Santo. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Efésios, capítulo 5. Versos 4, 5 e 7. E aí, eu quero olhar esse texto com você, olhando para um outro texto, olhando para a vida de um moço, que o Senhor me fez olhar com muita atenção nessa semana. Olhando os textos bíblicos, e literalmente, especialmente, a vida de Jonas, o Senhor, ele sinalizou para mim que às vezes a gente vacila sem perceber. Sem perceber. E esses vacilos, queridos, eles nos atrapalham e muito. E muito. Jonas, quando ele foge para Tarsis, ao invés de ir para Nínive, e entra naquele navio, algumas coisas acontecem. E ele não sabia por que estava acontecendo aquilo tudo. Ele não entendia o que estava acontecendo. Mas várias coisas acabam acontecendo. Porque ele, na verdade, ele achava desconhecer, mas no fundo ele sabia que não ia dar legal, né? Quando a gente está pecando, quando a gente está no erro, a gente percebe que a gente está no erro. Por mais que a gente não queira dar o braço a torcer, a gente percebe que está no erro. E ele, lá na verdade, lá no íntimo dele, ele percebia que ele estava no erro. E aí ele vai para o barco, e o barco ameaça naufragar. E aí os tripulantes, eles ficam literalmente ameaçam a ele, porque eles ficam com medo, e aí começam lá a lançar sorte para ver as informações e tal, e acabam depois lançando ele ao mar, ele é engolido pelo peixe, enfim, vocês conhecem a história, né?
Mas teve uma coisa essa semana que o Senhor me chamou muita atenção olhando para essa história. Porque ele fica confinado dentro do peixe por 3 dias. E aí, esse peixe, depois o põe para fora ou vomita, qualquer expressão que você queira colocar aí, em Nínive. Mas, por que isso aconteceu? E aí Deus me fez olhar nessa semana para esse texto numa outra vertente. Porque quando a gente olha para a história de Jonas, né, a gente tende a ir na direção de alguns fatores da história dele. A gente vai na direção da sua teimosia, a gente vai na direção da sua desobediência, a gente vai na direção, literalmente, dele fugir dos propósitos de Deus, a gente vai na direção dele fazer algumas coisas desse gênero. A gente vai nessa direção. De olhar para o comportamento de Jonas. E aí, essa semana, eu estava olhando esse texto e eu quero ver com você o verso no capítulo 2. Os versos 9 e 10. Quando ele está nas entranhas do peixe. Jonas capítulo 2, verso 9 e 10. E aí ele vai dizer assim: mas, com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, presta atenção, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Não sei se você conseguiu já entender o mistério. Porque, olhando para esse versículo, eles estão direcionando a perceber a grande possibilidade de Jonas ter passado ali dentro um tempo de pensamentos, de reflexões e de olhar para as suas decisões. E aí, quando ele faz essa introspecção, o Espírito Santo começa a trabalhar na mente dele. E é aí que eu quero chamar a tua atenção. Porque, assim como Jonas, talvez você tenha feito algumas promessas ao Senhor no calor da emoção. Essa canção que nós cantamos do Baruch é uma letra forte, né? Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir, pode me usar como tu bem queres. Abre o meu coração. Espero que você esteja na disposição de cantar de verdade isso para que o Senhor te use, como Ele quiser e não como você quer. Só que muitas vezes a gente faz uso de algumas frases gospel, principalmente quando a gente está no meio do mover e tal, aquela euforia, e a gente usa algumas frases gospels que elas estão saindo, mas elas não estão sendo interiorizadas em nós para que aquilo vire verdade na nossa vida. E quando o Senhor quer estabelecer como verdade, a gente pula fora. O texto diz que Jonas, ele diz: o que votei, pagarei. Ou seja, lá atrás, provavelmente ele tinha feito algum voto de tolo, tinha falado para o Senhor: não, Deus, a minha vida te pertence, pode fazer comigo o que tu queres, pode me enviar aonde o Senhor quiser, aonde o Senhor me enviar eu vou e tal. Essas frases de crente, né? Que muitas das vezes levam Jonas e a gente a um comportamento. Senhor, faz de mim o que tu queres, que se cumpra em mim o seu propósito, que eu diminua, que o Senhor cresça, usa-me, Senhor. Minha vida te pertence, ou a minha vida é tua, e tal. Algumas frases aqui que eu anotei. E aí talvez ele tenha usado uma dessas frases em algum momento,
O Senhor bondosamente acolheu essa frase. Poxa, que bom que meu filho está se colocando à disposição. Então, num dado momento, eu vou usá-lo. E aí o Senhor pede para ele ir para Nínive. E aí ele foge dessa missão. Porque lá atrás tinha feito voto de tolo. E aí a palavra de Deus ela nos orienta exatamente ao contrário. Olhando o texto, o verso 2 do capítulo que nós lemos, lá de Eclesiastes 5, ele vai dizer: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Presta atenção nisso. Não se precipites com a tua boca. Não seja precipitado ao falar nada, qualquer coisa. Ou para Deus e para as pessoas. Não seja precipitado. Pensa antes de falar. Pensa. Nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Isso é muito forte, queridos. É muito forte. Nossos corações, eles precisam estar... Enganoso é o coração humano. Então a gente precisa estar atento a isso. O que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, em que direção nós vamos. E aí quando Deus coloca para a gente fazer o que Ele quer que a gente faça, a gente vai e abre de lona, né? A gente não quer fazer, assim como Jonas não queria fazer. E eu estava entendendo isso essa semana. E é importante que eu e você tenhamos muito bem resolvidos isso, para que o Senhor ele sempre esteja mostrando a vontade dEle na nossa vida e que ela seja sempre soberana. Sempre. Que ela não seja soberana em alguns momentos, mas que ela seja sempre soberana. E é assim como Ele pôde ter feito esse voto de tolo, talvez você tenha feito alguns votos de tolo no decorrer da tua vida. E aí ele diz: o que eu votei, eu pagarei. Ou seja, o que eu vou pagar aquilo que eu votei. Se eu fiz o voto, se eu fiz um propósito, se eu estabeleci um propósito de compromisso com o Senhor em determinada área, eu vou cumprir. Eu vou cumprir. Porque aí no verso 4 vai justamente dizer isso. Quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo. Não tarde. Não seja tardio em cumprir o voto que você fez. Porque Deus não se agrada de voto de tolo. E é interessante a gente perceber que, ao declarar que ele ia pagar o voto, automaticamente o peixe vai e coloca ele lá em Nínive. Bastou ele entender que ele tinha se comprometido com o Senhor lá atrás e que ele estava vacilando. O Senhor reajustou tudo, aí o peixe soltou ele lá em Nínive. Olha aí. Por que algumas coisas às vezes na tua vida tá dando errado? Porque às vezes talvez você tenha feito alguns votos de tolo lá atrás e o Senhor está tentando te direcionar para você cumprir os votos que você fez lá atrás. Porque Ele não se agrada de voto de tolo. Talvez algumas coisas não estão alinhadas como você deveria, como você tinha sonhado, como você tinha projetado, porque você fez voto de tolo, igual Jonas. Aí foi necessário acontecer aquele monte de coisa, foi necessário o peixe engolir o cara para ele entender, caramba, eu votei com o Senhor que eu ia me colocar à disposição. E agora eu estou correndo do chamado, estou correndo da missão. Quantas vezes você não falou, crente, que não, o ano que vem vai ser diferente, vou fazer, vou acontecer, voto de tolo. Voto de tolo. E aí talvez algumas áreas da tua vida não estão desatando, não estão disputando por conta disso. Você fez voto de tolo. Então, não tarde em cumprir. Cumpra. Cumpra. Não, Deus, agora
em nome de Jesus, a partir do mês que vem eu vou começar a ser dizimista fiel. Ih, esse mês que vem já passou alguns anos. Não, Deus, a partir do ano que vem eu vou começar a fazer minha devocional todo dia. Ih, esse ano que vem já tem alguns anos que está esperando ele chegar. E por aí vai. Poderia aqui ficar ressaltando alguns votos de tolo que você faz, que nós fazemos. E aí, quando o peixe vomita, a partir daí ele começa a entender. E aí começa a fazer a vontade de Deus. E o que o Senhor me chamou a atenção? Cara, ele podia ter evitado tudo isso. Ele podia ter evitado todo esse constrangimento, ele podia ter evitado todo esse sofrimento, ele podia ter evitado todas essas humilhações, ele podia ter evitado tudo isso. Mas ele escolheu, literalmente, ir em outra direção. E essa escolha dele acabou convergindo num comportamento que estava totalmente contrário àquilo que Deus tinha para ele. Aquilo que Deus sonhava para ele, aquilo que Deus tinha projetado para ele. Então que nessa noite, querido e querida do Senhor, o Espírito Santo esteja te ensinando, assim como ele me ensinou, a importância dos nossos votos. Não, amanhã eu vou fazer um propósito de jejum para viver, babá. Aí o amanhã chega e o jejum não chega. É voto de tolo. Tudo isso poderia ser evitado na vida dele se lá atrás ele tivesse ouvido simplesmente a voz do Senhor. Jonas, eu quero que você vá para Nínive. Beleza, Senhor, eu estou indo. Estou indo. Quantas coisas você viveu ou está vivendo, né? Simplesmente por ter feito escolhas erradas. Simplesmente por escolher, assim como Jonas, ir na direção contrária àquele que propôs a você. Ele propôs para você, filho, vai para cá, você foi para cá. E aí você até hoje arca as consequências disso. Quantas vezes? Consequências da nossa teimosia, consequências da nossa desobediência, consequências da nossa falta de espiritualidade para ouvir a voz de Deus. No passado, você talvez tenha dito para o Senhor, Deus, pode contar comigo. E aí? Ele está podendo contar de verdade? Pode contar comigo, Senhor. Pode contar comigo. Pode contar comigo para ajudar o pastor nas visitas. Pode contar comigo para ajudar na missão. Pode contar comigo para ajudar no louvor. Pode contar comigo para estar atento. Enfim, pode contar comigo. Você falou para ele lá atrás. E hoje ele tem tentado contar com você e não está conseguindo. Voto de tolo. Então que em nome de Jesus, nessa noite você entenda que o teu voto de tolo ele não vai te ajudar. Pelo contrário, o teu voto de tolo ele vai te atrapalhar. Te atrapalhar a se colocar no centro da vontade de Deus. Ele tem te ligado para falar contigo e o teu telefone só tem dado ocupado, crente. Voto de tolo. Ah não, Deus, a partir da semana que vem eu vou ter mais tempo para o Senhor, eu vou te proporcionar mais tempo de qualidade contigo. E aí a semana que vem chega e nada acontece. E aí, queridões, o mesmo chicote que está cortando aí, ele cortou aqui, tá? Fica de boa. Fica de boa. Mas é para a gente entender que muitas vezes a gente faz alguns votos de tolo e a coisa ela não está indo como a gente queria e a gente não sabe por quê. Deus está espremendo, está fazendo a limonada para justamente a gente entender. Então que nessa noite o Espírito Santo ele possa estar trazendo esse entendimento ao teu coração. Assim como a gente
falou na sexta, assim como a gente ministrou na sexta, que a palavra do Senhor, que é a palavra da verdade, através da minha fala, ela possa trazer ao teu coração e à tua mente entendimento e conhecimento. Conhecimento da palavra e entendimento acerca da verdade da palavra. E que o Espírito Santo de Deus ele nos ajude nesse processo. Porque é necessário a gente mudar, queridos. É necessário a gente mudar a postura, é necessário mudar o comportamento, é necessário mudar o comprometimento com a missão, é necessário mudar. É necessário mudar. E aí algo muito interessante que o Senhor chamou também a minha atenção, porque Jonas, apesar dele não concordar, ele foi. Aquele povo lá, eu sei que o Senhor vai perdoar mesmo, mas é um bando de picareta, um bando de sem vergonha. É por isso que eu não queria ir lá. Você vai ver isso mais pro final do livro de Jonas. Ele chega a pedir até a morte, 2 vezes, por conta de indignação. Porque ele era muito extremo, né? Muito extremo. E aí isso também influencia na nossa caminhada. Mas ele, apesar dele não concordar, ele fez o que o Senhor pedia. E aí um conselho também para você, para a gente encerrar. Faça aquilo que o Senhor lhe pede para fazer, querido. Se você tiver alguém pertinho de você, vira para ele ou para ela e fale isso para ele ou para ela. Faça aquilo que o Senhor lhe pede para você fazer.